Tudo bem aí, galera? Mais uma aula da nossa sequência de aulas de geometria plana. O que a gente vai estudar agora, então, são os polígonos regulares, tá? Então, vamos lá. Bom, polígono regular é aquele polígono em que todos os lados da figura são iguais e todos os ângulos internos são iguais. Então, a gente vai ter o quadrado, é o nosso quadrilátero regular, nosso polígono regular quadrado, né? A gente vai ter o triângulo equilátero e a gente vai ter o hexágono. Esses são os principais, então, que a gente vai estudar. O quadrado, o triângulo equilátero e o hexágono. Beleza? Então tá. Bom, tem uma coisa muito bonita nos polígonos regulares, que é a inscrição e a circunscrição desses polígonos na circunferência, tá? A gente pode ter esses polígonos inscritos ou circunscritos na circunferência, tá? Bom, quando o polígono está inscrito, o que vai acontecer? Ele vai estar dentro do círculo, né? Quando eu estou inscrito em alguma coisa, eu estou o quê? Eu estou dentro daquilo, então inscrito está dentro, beleza? Então, ó, eu tenho aqui o quadrado inscrito na circunferência, então o quadrado está dentro da circunferência, tá? Quadrado circunscrito, o circunscrito ele está fora, né? Então, o quadrado circunscrito na circunferência, o quadrado está por fora. Aí o que vai acontecer aqui? Todo polígono regular ele pode ser inscrito ou circunscrito na circunferência, tá? Quando ele está inscrito, o que acontece? Todos os vértices dele são pontos da circunferência, né? Ó, todos os vértices pertencem à circunferência, tá aqui. Quando ele está circunscrito, o que vai acontecer aqui? O lado dele vai ter que pertencer à circunferência, ó. Então tá aqui, beleza? Então isso que vai acontecer, beleza? Então aqui a gente tem o quadrado, a gente já vai ver as relações que a gente tem aqui, beleza? Aqui a gente tem o triângulo equilátero, então ele é inscrito na circunferência, né? Os três vértices pertencem à circunferência. Aqui ele é circunscrito, né? Ele por fora, então os lados do nosso triângulo pertencem à circunferência. E aqui, por fim, o hexágono. Aí vocês me perdoem o desenho aqui que ficou realmente muito ruim, tá? Mas vai dar para entender legal, tá bom? Então aqui o hexágono, né? 6 lados. Aqui ele inscrito, os vértices são aqui pontos da circunferência, né? E ele circunscrito aqui, então ele por fora da circunferência. Bom, outra coisa que vai acontecer aqui, sempre que eu tiver a minha figura inscrita ou circunscrita, o centro dela é o mesmo centro do círculo, que está inscrito ou circunscrito, tá? Então, beleza. Mas vamos começar então pelo quadrado. O que vai acontecer aqui no quadrado? Bom, primeira coisa que a gente vai ter que analisar aqui no quadrado é a diagonal, tá? O quadrado vai ter então uma diagonal. Duas, né? Essa diagonal aqui e essa diagonal aqui também. As duas têm a mesma medida. Como é que eu vou fazer para achar a medida dessa diagonal, galera? Seguinte, ó. Perceba que se eu pegar aqui, ó, eu formei um triângulo retângulo, certo? Ó, os 4 ângulos do quadrado são ângulos de 90 graus, então aqui eu tenho um ângulo reto. Então, se eu pegar com a diagonal, eu formei um triângulo aqui, cujos catetos são L, L, e a hipotenusa desse triângulo é a diagonal que eu quero achar, né? Ó. Então, a hipotenusa é aqui a minha diagonal D. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu aplico o teorema de Pitágoras, né? Ó. A diagonal que é a hipotenusa desse triângulo, então, teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado, então, como é que vai ficar? Vai ficar diagonal ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Quem são os catetos? L e L. É um quadrado de lado L, né? Então, beleza. Vai ficar L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, eu vou ficar com a minha diagonal ao quadrado igual L quadrado mais L quadrado, 2L ao quadrado, né? Beleza, então eu quero achar a diagonal. Então, eu vou ficar com diagonal igual ao quadrado, vai passar aqui raiz, né? Raiz de 2L ao quadrado. Quando eu tenho uma multiplicação, eu tiro a raiz separadamente, né? Então, eu vou ficar com diagonal igual L ao quadrado, vai ficar L, né? Beleza. Raiz de 2 não tem como tirar da raiz, então fica na raiz. Então, está aqui a minha relação, olha que bonita. A diagonal do quadrado é o lado raiz de 2. Como assim? Não entendi. Seguinte, se o lado do quadrado for 5, a medida da diagonal dele é 5 raiz de 2. É só pegar o lado do quadrado, substituir aqui no L que você tem a medida da diagonal. Então, beleza, diagonal do quadrado é lado raiz de 2, tranquilo.
Agora eu vou ter que analisar as relações que eu vou ter quando o meu quadrado está inscrito, então, numa circunferência, num círculo, né? Então, bom, o que vai acontecer aqui? Eu sempre vou ter o raio desse círculo, né? Bom, no primeiro caso, onde o quadrado está inscrito, o raio é esse segmento aqui, né? Ó, ele parte do centro até qualquer ponto da circunferência. Então, ele é esse segmento aqui, concorda comigo? Beleza, né? Agora, se eu analisar com relação ao quadrado, esse segmento aqui, ele corresponde a quê? Ele é exatamente a metade da diagonal, né? Ó, se eu pegar esse segmento todo daqui até aqui, ele me dá a diagonal. Como esse ponto aqui é o centro do círculo e também do quadrado, então, se esse ponto ele é o centro, é porque aqui vai ser a metade, então, da diagonal, né? Então, primeira relação que a gente tem aqui. O raio do círculo circunscrito, ele vai ser igual à metade da diagonal. Então, se a diagonal é lado raiz de 2, a metade dela é lado raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então, o raio do círculo que está por fora do quadrado, o raio dele é lado raiz de 2 sobre 2. Lado do quadrado, né? Beleza, essa relação que eu vou ter aqui. Quando o meu quadrado está circunscrito, quando o quadrado está por fora e o círculo está por dentro, vai mudar um pouquinho. O raio dele não vai ser esse mesmo segmento, né? O raio dele vai ser qual segmento? Vai ser esse segmento aqui, certo? Parte do centro até um ponto da circunferência. Esse segmento aqui, ele é chamado também de apótema, tá? Para todos os polígonos regulares, eu acabei esquecendo de falar. O que é a apótema? É o segmento que parte do centro da figura até o ponto médio do lado dela. Tá ok? Segmento que parte do centro da figura até o ponto médio do lado é a apótema. Então aqui, quando o quadrado está por fora do círculo, o raio do círculo inscrito é a própria apótema do quadrado, né? Ó, parte do centro até o ponto médio do lado. E aí, com relação ao meu quadrado, o que vai ser esse raio? Perceba agora que é a metade do lado, né? Ó, se eu analisar o lado da minha figura, a parte do ponto médio até aqui, então é a metade do lado. Então, se no meu quadrado aqui o lado é L, né? Aqui o lado é L, eu acabei não colocando. O raio do círculo inscrito vai ser o quê? Então agora o meu R vai ser igual a L sobre 2. E o A também, né? A igual a L sobre 2. A é a apótema, tá? R, qual a diferença de R e de R'ão, professor? Seguinte, ó. O R'ão é quando o círculo está por fora. É o raio do círculo que está por fora. A gente chama de R'ão. R é o raio do círculo quando ele está por dentro. Tá? Então tem essas duas diferenças, até porque são segmentos diferentes, a gente viu isso aqui, tá? Então no quadrado, essas são as relações, beleza? Vamos agora para o triângulo equilátero, tá? O que vai acontecer aqui? Bom, então o triângulo equilátero, os três lados são iguais, né? L, L e L, beleza. Qual segmento importante que a gente vai ter que analisar aqui? A altura do triângulo, tá? A altura do triângulo equilátero, então, vai ser esse segmento aqui, né? Ó. Ele parte da base até o vértice, formando um ângulo de 90 graus. Beleza. Aqui ele vai chegar no ponto médio, né? Legal. Então, o que vai acontecer? Eu formei de novo um triângulo retângulo, né? Olha só. Se eu pegar esse segmento aqui, a altura, e esse segmento aqui, o que vai acontecer? A altura vamos chamar de H, certo? Então, aqui é H, aqui é o L, o próprio lado, né? E aqui embaixo, como ele chega no ponto médio, esse segmento aqui vai ser, então, L sobre 2, né? Beleza, vou marcar aqui, então, L sobre 2. Então, eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras nesse triângulozinho ali, para achar a altura. Como é que vai ficar, então? Bom, quadrado da hipotenusa, então, no caso aqui é o L, né? L ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Um dos catetos é a altura, né? Então, H ao quadrado mais outro cateto é esse segmento aqui, que é a metade do lado. Então, L sobre 2. Então, mais L sobre 2 ao quadrado. Beleza. Então, o que vai acontecer aqui?
Bom, eu vou ficar com L ao quadrado igual H ao quadrado mais L ao quadrado vai ficar L ao quadrado e 2 ao quadrado, 4, né? Beleza. Eu quero achar a altura, então eu vou isolar esse H. Vai ficar H ao quadrado igual. Então eu fiquei com L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum para juntar isso aqui. Como é que vai ficar? H quadrado igual. Como tem só o 4, o mínimo é L, né? 4 dividido para 1 dá 4. 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. Menos 4 dividido para 4 dá 1. 1 vezes L ao quadrado vai ficar L ao quadrado. Então eu fiquei com H ao quadrado igual 4L ao quadrado menos L ao quadrado, 3L ao quadrado sobre 4. Beleza. H ao quadrado vai passar como raiz, né? Então eu fiquei com H igual raiz de 3L ao quadrado sobre raiz de 4. Raiz quadrada de 4 é 2, né? Já vamos tirar aqui. Beleza. L ao quadrado dá para tirar da raiz, né? Então vai ficar H igual L, raiz de 3 não sai, então fica na raiz. L igual a raiz de 3 sobre 2. Então, primeira relação importante. A altura do triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2, tá? Beleza. Agora, então, vamos apagar aqui para a gente poder escrever as relações que a gente vai ter aqui, né? Então, você pode pausar o vídeo se precisar copiar e nós vamos continuar aqui, então, tá? Beleza, então, vamos lá. Deixa eu anotar aqui em cima. Então, a gente achou a altura. A altura é igual ao lado raiz de 3 sobre 2. Então, se o lado do triângulo for 3, a altura dele é 3 raiz de 3 sobre 3. Se o lado do triângulo é 5, a altura dele é 5 raiz de 3 sobre 2. E assim vai. Para qualquer lado L, essa é a relação que dá a altura. Beleza? Agora eu tenho ali o meu triângulo inscrito na circunferência. O que vai acontecer, galera? Bom, então, vamos lá. Primeira coisa, qual segmento aqui vai ser o raio do círculo que está por fora, o nosso errão? Vai ser esse segmento aqui, né? Ou pode ser esse aqui também, certo? Ou esse aqui também. Todos eles têm a mesma medida, né? Ó, eles partem do centro até um ponto da circunferência, que coincide com o vértice do triângulo, né? Beleza. Esse segmento aqui, a medida dele equivale a 2/3 da altura do nosso triângulo, tá? Então, o que vai acontecer? O nosso errão, olha só o raio do círculo que está por fora, então errão vai ser igual a 2/3 da altura. Mas quem é a altura? A altura a gente já achou, né? A altura é isso aqui, então é 2/3 de L raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar como? Dá para a gente simplificar isso, né? Ó, simplifica esse 2 com esse 2 aqui. A gente tem então que o errão é igual a L, lado raiz de 3 sobre 3, né? Então esse é o raio do círculo que está por fora do triângulo equilátero, né? O nosso raio do círculo circunscrito. Lado raiz de 3 sobre 3. Lado é o lado do triângulo, né? Beleza. Agora, o que vai acontecer aqui? A gente tem o nosso triângulo circunscrito ao círculo. Então, qual vai ser o raio dele? O raio dele agora vai ser exatamente esse segmento aqui, que coincide com a apótema do triângulo, né? Ó, a parte do centro da figura até o ponto médio do lado. Então, é a apótema. Beleza. Qual vai ser a medida dela? A medida dela, desse segmento aqui, é 1/3 da altura do triângulo. Certo? Beleza, 1/3 da altura. A altura a gente já tem, então como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte. O errinho, que é o raio do círculo inscrito, né? Vai ser igual a 1/3 da altura. Então, 1/3 de L raiz de 3 sobre 2. E aí a gente vai ficar com o seguinte. Errinho igual a L raiz de 3 sobre 6. Beleza? E aí, como a apótema é o mesmo segmento, então o nosso apótema também vai ser L raiz de 3 sobre 6. Tá ok? Beleza, então o nosso triângulo equilátero
Essas são as relações que a gente vai ter ali. E para finalizar, então, nós temos o nosso querido hexágono. Bom, hexágono a gente vai ter, então, 6 lados iguais, né? Todos L, lado L, beleza. O que vai acontecer aqui? Bom, no hexágono é bacana porque olha o que vai acontecer. Bom, aqui está o centro dele, né? Legal. Eu consigo, através das diagonais do hexágono, dividir ele em 6 triângulos equiláteros, tá vendo? Ainda não tá vendo porque eu ainda não desenhei, né? Mas vamos ver isso aí. Então tá, vamos fazer aqui. Olha só que bacana. Através das diagonais do hexágono eu formei 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Todos eles são equiláteros. Significa que todos os segmentos aqui que vão do centro até o vértice, eles têm a mesma medida que o lado. Então aqui também é L, aqui também é L, aqui também é L. Todos os segmentos que eu desenhei aqui do centro até o vértice medem L. Para que isso vai servir? Vai servir para essa situação aqui agora. Ó. Quando eu tenho o hexágono inscrito no círculo, qual vai ser o raio desse círculo? Vai ser exatamente a mesma medida do lado. Ó, parte do centro até o vértice do hexágono. Esse é o raio do círculo, coincide com esse segmento aqui. Então, no hexágono, o que vai acontecer? O nosso errão, que é o raio do círculo que está por fora, vai ser igual ao próprio lado. Não tem estresse nenhum aí. Muito bem. Quando eu tenho aqui o meu hexágono circunscrito, vai ser um pouco mais legal, vai ser um pouco mais complicadinho. O que vai acontecer? O nosso raio vai ser a apótema da figura, né? Vamos marcar esse segmento aqui. Vai ser, então, esse segmento aqui. O meu desenho está bem ruim, mas dá para ver legal. Esse segmento aqui, ó, ele vai partir do centro, vou marcar de azul nesse hexágono de cima. Vai ser esse segmento aqui, vai ser a apótema, olha só. Parte do centro até o ponto médio do lado. Então, tá aqui. Como é que eu vou fazer para achar essa medida aqui dessa apótema? Eu vou ter que na verdade, eu não vou ter que fazer nada, porque vamos analisar comigo o que é esse segmento aqui. Se eu pegar esse triângulo aqui, eu não tenho exatamente um triângulo equilátero, ó. Eu tenho um triângulo equilátero cujos lados dele são os lados do hexágono, porque aqui é L, aqui é L e aqui também é L, beleza? Se eu pegar a apótema, vai ser exatamente a altura desse triângulo equiláterozinho ali. Então, a altura de triângulo equilátero, a gente viu que é lado raiz de 3 sobre 2. Então, aqui no hexágono, a apótema dele, que é a altura desse triângulo equilátero, vai ser essa mesma relação, lógico, né? Então, o que vai acontecer aqui? O nosso R' vai ser igual a lado raiz de 3 sobre 2, onde esse L é o lado do hexágono, né? Porque vai acontecer isso aqui. E aí o R' é a altura desse triângulo equilátero que a gente formou ali. Então, beleza, a apótema, né, vai ser então L raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, essas são as relações, tá ok? A gente viu da onde que elas surgem, beleza? E aí, na nossa próxima aula, que é de exercícios resolvidos, a gente vai ver, então, a aplicação de tudo isso aqui, tá ok? Então, até a nossa próxima aula.